de, como poderia dizer, de lutar com Deus, de uma vida cristã sem sentido, ele escreveu o seguinte, pedindo e clamando ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Não me expulses da presença do teu Espírito, nem me tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Nós vamos agora cantar esse louvor. E nós vamos pedir para que Deus possa fazer a transformação que fez na vida de Davi, que Ele possa também fazer na nossa vida. Que Ele possa transformar o nosso coração duro num coração sensível ao apelo do Espírito Santo, para que Deus faça milagres na minha vida e na sua vida também. Vamos louvar o nosso Deus com esse cântico. Vamos cantar juntos? Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Louvado e exaltado seja o nosso Criador. Que Ele faça milagres em nossa vida nesta noite. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Que seja essa a nossa oração, que seja esse o nosso pedido, ter de fato o nosso coração mudado, transformado. Para que isso aconteça, é fundamental que nós
possamos, que nós nos entreguemos a Deus por inteiro e por completo. A entrega a Deus não pode ser algo passageiro ou simplesmente algo que você que não é racional, que você não pensa no que está fazendo. A entrega a Deus precisa ser total. Você precisa entregar todo aspecto da sua vida nas mãos do Senhor. O seu trabalho, os seus negócios, o seu emprego, a sua vida profissional, a sua vida acadêmica. Tudo aquilo que envolve a sua vida precisa estar nas mãos do Senhor. E essa é a entrega que Deus quer que eu faça hoje. E Ele quer que você também tome essa decisão. Nós vamos louvar a Deus agora com esse cântico. Você pode se assentar. Ele se chama entrega. E eu quero te convidar para entregar a sua vida nas mãos de Deus agora, através desse louvor. Que seja de fato uma entrega íntegra, uma entrega total nas mãos de Deus. Vamos louvar todos juntos. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada para oferecer. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Eu gostaria de ouvir você cantando agora. Toda a igreja cantando, louvando ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez essa música, todos juntos? Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti. Preciso ouvir a Tua voz. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Todos os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for.
servir-te por onde for. Vamos cantar mais uma vez esse coro, sem o auxílio do instrumento, somente as vozes, louvando ao Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, tudo bem com vocês? O dia foi tranquilo? Foi bastante tranquilo, né? Eu acho que a expectativa do brasileiro está toda concentrada amanhã, não é verdade? Pelo menos de boa parte que está acompanhando a Copa, né? Hoje foi um dia bastante agradável. Nesta ocasião também nós estamos concluindo a nossa série Protagonistas. Porém, esta foi uma série que nós pudemos ver aqui alguns testemunhos, pessoas assim como eu e você, que de alguma forma têm protagonizado situações as mais diversas, assim como a vida permite, e que nos mostram lições de como o Senhor esteve com elas em cada uma dessas situações. Esse, na realidade, foi o objetivo do Protagonistas. Só pode, eu acho que, abaixar um pouquinho aqui o microfone. Esse foi o objetivo da série, fazer com que cada pessoa pudesse experimentar um pouquinho o que toca na realidade a todos. Nós, às vezes, colocamos, e nós gostamos do herói, né? Eu falava em outra ocasião com um amigo que nós gostamos dos heróis, né? Nós, por exemplo, na história do Brasil, nós montamos ali um homem sentado num cavalo branco e gritando assim, independência ou morte. Quando você lê os livros de histórias, você vê um homem no burrinho, no meio do mato, lutando para ter uma independência ali do país. Nós gostamos dos heróis. Mas quando a gente conhece pessoas de mais perto, a gente percebe que elas também sofrem das mesmas coisas que nós, que elas também têm as mesmas dificuldades que nós. E louvado seja o Senhor se você conseguiu compreender isso, que na realidade todos nós somos protagonistas da nossa vida. Essa série que se encerra hoje, na realidade, ela se encerra hoje, esses temas, por exemplo, pelo menos, esses dois últimos temas, eles na realidade também continuam. Isto porque nos próximos 2 finais de semana, nos próximos 2 fins de semana, nós teremos um evento especial aqui na igreja. Então, a igreja ela está em clima, respirando evangelismo. Nós teremos aqui o pastor Cirilo Gonçalves, como foi já dito ontem no culto da manhã, e ele irá trazer temas para nós evangelísticos, temas para quem precisa ouvir de Deus, ou você que tem alguém, algum amigo, algum conhecido que precisa ouvir da mensagem de uma maneira simples, a palavra de Deus, convide essa pessoa. Nesses próximos 2 finais de semana, nós contamos com a sua presença e também com o seu convite, buscando alguém, orientando alguém para que esteja aqui conosco. Então nós temos toda uma programação aqui já elaborada, tanto desde a recepção até os sermões, justamente direcionados para este tema também. Tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos falar com Deus? Senhor Deus, seja louvado até aqui pelas mensagens, seja louvado o Senhor por ter tocado em nosso coração, com a palavra, com a canção, com o nosso espírito de adoração. Louvado seja o Senhor porque o Teu Espírito Santo, que na realidade não habita em templos feitos por mãos humanas, isto é, transcendência, Ele é capaz de habitar em nosso coração, de falhos, de pecadores, isto é,
imanência. Permanece aqui com a gente, que a gente consiga sentir assim o teu calor. Fala ao coração daqueles que vieram aqui para ouvir a sua palavra, daqueles que vieram aqui convidados, daqueles que precisam ouvir a mensagem a qual eu me propus pregar nesta noite. Fala alto ao coração de todos, daqueles que são nossos amigos, daqueles que precisam tomar uma decisão com Cristo. Ó Deus, especialmente sobre estes, sobre aqueles que ainda não se decidiram, sobre aqueles que estão expectantes no palco da vida, da sua vida. Fala com estes, que teu Espírito Santo fale alto ao coração deles. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo e te agradeço. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. O livro de Lucas é um evangelho singular. Lucas, na realidade, ele é o único dos escritores que não eram judeus. Ele se propõe a escrever para os gregos e ele já deixa isso bem evidente no começo da carta dele. Entre algumas peculiaridades do livro de Lucas está justamente o capítulo 15, que é o que eu gostaria de explanar aqui com vocês. Lucas ele é o único dos evangelistas que se propõe no seu evangelho a descrever esta narrativa, esta história de Jesus. Ele é o único que fala isso. Lucas capítulo 15. Nós temos aqui, antes de eu chegar no tema que eu quero com vocês, uma estrutura de 3 parábolas que Jesus conta no capítulo 15. Primeiro ele começa contando a parábola da ovelha perdida. Depois ele fala da parábola da dracma perdida. E por fim ele fala da parábola do filho pródigo. Jesus ele tinha uma intenção falando essas parábolas, mas de modo geral, estas parábolas elas nos deixam 3 lições. Primeiro, você tem a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela estava perdida, sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar para casa. E depois ele propõe uma outra parábola, a parábola da dracma perdida. A dracma perdida que na realidade ela foi extraviada. A dracma ela estava perdida, era uma moeda, a moeda estava perdida, porém ela não sabia que estava perdida e portanto ela também não sabia como voltar para casa. E depois o Senhor lhe propõe uma terceira parábola, é a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo é a parábola do filho que está perdido, sabe que está perdido e sabe como voltar para casa. Bem, a ovelha perdida, ela pode voltar para casa se alguém for buscá-la. Ela precisa de alguém que vá até ela, alguém que chegue até onde ela está, que procure, alguém que se importe com ela. A moeda, ela não sabe que está perdida, portanto ela precisa que alguém procure ela, alguém que atribua valor a ela. Ela precisa que alguém se importe com o valor que ela tem e busque, faça uma busca, uma procura. E a terceira é do filho. O filho, não necessariamente ele precisa de que alguém vá até ele. Ele sabe aonde ele está. Ele sabe que ele está fora de casa. Apenas o filho, diferentemente das outras 2 parábolas, ele precisa se recordar, ele precisa se lembrar do amor do pai. Essa é a diferença do filho. Essa é a terceira parábola que eu gostaria de analisar com vocês aqui. A parábola do filho pródigo. Leia comigo aqui Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E Jesus, continuando as outras 2, ele inteira. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou, olha, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele e o novilho cevado, para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gostaria de fazer o inverso aqui nessa parábola, nessa história de hoje. Começar justamente pelo filho, o filho que ficou em casa. É o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele parece ser, na história, um pouco mal compreendido, por motivos óbvios. O irmão mais velho, ele é o irmão que ficou dentro de casa, ele seguia as regras do pai, ele estava ali trabalhando todos os dias, e de acordo com o que ele mesmo diz, e o pai não refuta isso, o pai nunca deu uma festa para ele. O pai, de repente, nunca aumentou a mesada, o pai nunca trocou o valor que ele ganhava, o pai nunca agradeceu, deu uma gratificação pelo trabalho dele. Ele estava dentro de casa e o pai nunca havia feito nada. Agora, para um outro irmão mais novo que havia saído de casa, quando volta, quando ele gasta tudo, o que o pai fez? O pai deu uma festa, o pai parou tudo, o pai parou o trabalho da fazenda, mandou matar novilho, pegou anel, roupa nova, ele direcionou o gado, e o filho se revolta. Sabe, na verdade, essa revolta, essa aparentemente assim, incompreensão por parte do pai com o filho mais velho, ela pode ser desfeita quando a gente lê aqui no verso 12. No verso 12 é dito, logo no finalzinho do verso, é dito que o filho mais novo pede a herança, mas o pai lhes repartiu os haveres. Portanto, os dois na parábola, eles tinham pegado a herança. Os dois estavam com a sua herança sendo agora propriedade sua. Na realidade, nós temos aqui, então, dois filhos perdidos. Nós temos o filho que ele está perdido e vai embora de casa, e nós temos o filho que está perdido dentro da própria casa. Esse filho que está perdido dentro da própria casa é o filho que ele mora com o pai, ele está perto do pai, mas ele ainda não entendeu o amor do pai em sua profundidade. É o filho que ele está, é a pessoa, é o crente, deixa eu chegar aqui mais perto de vocês. É a pessoa que ela vem para a igreja, é o irmão, é o amigo, é o visitante, é o expectante, que ele está na igreja, ele vem, ele se sente bem, ele participa dos cultos, ele faz tudo certo, de repente, se ele for adventista, ele guarda o sábado, se ele for batista, ele guarda o domingo, ele vai na escola sabatina ou ele vai na escola dominical, ele guarda todos os mandamentos, ele faz o que se quer, o que se requer, de acordo com a interpretação bíblica com ele. Mas tem um detalhe, ele ainda não conhece o pai. Ele ainda não entendeu, ele entendeu como funciona o comportamento, mas ele não entendeu como funciona a relação. E sabe, existe assim uma verdade surpreendente na Bíblia. Mateus capítulo 7, ele apresenta um panorama no mínimo preocupante. Eu já falei para vocês em outra ocasião, mas eu quero repetir. Diz assim que um momento desses, assim o céu se abre. Aí Jesus aparece no meio do céu. E quando ele aparece no meio dos céus com todos os anjos, grande clangor de trombetas, a expectativa aumenta, eu vou subir. E de repente acontece que algumas pessoas não vão subindo. E elas perguntam, por que não eu? E elas apresentam motivos totalmente compreensíveis e justificáveis. Olha, eu expeli demônios em nome de Jesus, em seu nome. Eu fiz milagres, eu profetizei em seu nome, por que não eu? Aí Jesus ele mesmo diz assim, ele diz, você expulsou demônios, você profetizou, você curou no meu nome. Só tem um problema. Eu não te conheço. Mateus capítulo 7. Eu não te conheço. Conhecer a Deus é importante?
Segundo o que esse texto diz, conhecer a Deus é fundamental. Conhecer a Deus, na verdade, é o principal de tudo. Portanto, ter um filho na casa do pai, que bebia, que se alimentava da comida do pai, mas que pega os bens do pai e reclama, é ter um filho que ainda não entendeu o evangelho. É ter um filho que só entendeu a letra, ele não entendeu o princípio ainda. E de repente, talvez, eu tenha aqui um grupo, ou uma pessoa sequer, que vem para a igreja, mas ainda não tem certeza da salvação. Que vem para a igreja, mas ainda não entendeu o porquê, quais os princípios daquilo que segue durante anos, talvez durante décadas. Talvez eu tenha alguém aqui que já se batizou nesta ou em outra igreja qualquer, adventista ou não, mas que ainda não se encontrou com o amor do Pai, que ainda sente um vazio, ou que ainda percebe que mesmo dentro da igreja não conseguiu alcançar o status que gostaria espiritual, ou o estado que gostaria. Alguém que está vindo aqui, mas está ao mesmo tempo fora da igreja, porque o coração está fora. Veja o que o filho fala. O filho mais velho olha assim e diz assim: o seu filho mais novo gastou dinheiro com meretrizes. Como ele sabia que o filho mais novo gastou dinheiro com meretrizes, sendo que a história não fala? Talvez, isso fosse o que ele mesmo gostaria de fazer. Portanto, ele projeta no irmão aquilo que ele gostaria de ter feito, aquilo que ele gostaria de ter sido. Agora, naqueles tempos, existe uma lei no livro de Deuteronômio, capítulo 25, que ela diz que um pai, um judeu, ele não poderia dispor da sua propriedade do modo como ele quisesse. Isto é, se você fosse um pai proprietário, se você tivesse muitos bens, você não poderia apenas administrar como você bem entendesse. Você precisaria, nessa administração, delegar algumas partes da sua terra, da sua propriedade. Então, 2% da sua propriedade, ela ficaria, você teria 2/3 da sua propriedade, agora sim, 2/3 da sua propriedade, que seria do filho mais velho, ou do primogênito, e 1/3 da sua propriedade, ela ficaria aguardando até o momento da sua morte pelo filho mais novo. Então, era comum até um pai, mesmo antes de morrer, ele se desfazer, desde que ele não quisesse continuar na parte administrativa, ele poderia passar de fato a manutenção, o gerenciamento de 2/3 da propriedade para o filho mais velho e 1/3 da propriedade para o filho mais novo. Aqui na parábola, porém, o que acontece é algo inesperado, porque o filho mais novo, que deveria esperar pela parte da herança, ele chega no pai. Portanto, há uma certa insensibilidade. Há uma certa insensibilidade porque o filho mais novo, ele chega no pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte agora. O senhor vai morrer de qualquer jeito, então eu quero viver a minha vida como eu bem entender. Eu quero a parte da minha propriedade e eu quero sair de casa. Então é isso que o filho faz. O filho, ele pede a herança dele para o pai reparte e ele vai embora. E indo embora ele vive dissolutamente, ele desperdiça tudo, ele vive tudo que ele gostaria de ter vivido dissolutamente. Essa parábola aqui, Jesus está contando, e o foco dele, lembra que quem está contando essa história é o próprio Jesus Cristo. E o foco dele é justamente aquelas pessoas que protagonizam de alguma maneira o irmão mais velho ou o irmão mais novo. Então o filho mais novo é o filho que pega, que ele está de repente na igreja, o filho que conhece o que tem que fazer, aonde precisa estar, como fazer, mas por algum motivo ele resolve sair de casa, ele resolve deixar a igreja. Você já conheceu alguém assim? Você já conheceu a história de alguma pessoa assim? Ela conheceu a Deus assim, ela teve uma orientação cristã, os pais eram muito cristãos, mas por algum motivo ela resolveu sair da igreja. Por algum motivo ela resolveu assim se deixar levar por uma emoção, por um pensamento, algo. De repente, alguém da igreja que ensinou o evangelho totalmente de uma forma inesperada. De repente alguém disse para ela que ela não podia ir num local porque ela não ia se salvar. Ou não vista essa roupa porque isso é pecado. Ou de repente você não pode usar esse tipo de penteado, porque se você usar esse tipo de penteado, você vai para a comissão e isso significa que você pode perder o céu. Enfim, apresentaram pesos ao invés de princípios.
E de repente essa forma de entender o cristianismo, essa forma de entender Jesus, fez com que essa pessoa, ou faz com que essa pessoa queira ficar longe. Porque de repente ela pensa, é melhor eu ficar fora da igreja do que eu ficar dentro da igreja e fazendo o que eu faço. Ou dentro da igreja com pessoas que vão me criticar. É melhor eu ficar aqui fora mesmo, porque se eu entrar lá todo mundo vai olhar para mim. Sabe, tem uma verdade assim no livro que eu acho muito interessante, ele diz assim, e ele começa e essa é a capa do livro, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Isso poderia adequadamente estar na porta de qualquer igreja, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque a única diferença que tem entre nós e aqueles que não conhecem a Jesus é que temos a noção. Nós caímos em nós, você caiu em si, em algum ponto da sua vida e você percebeu que você deveria, que você precisa de um Salvador. A única diferença entre nós e eles é esta. Afinal, a parábola do Evangelho é um cristão, um mendigo, mostrando para outro mendigo aonde encontrar pão. Mas de repente essa pessoa ela se afastou, ela saiu da igreja, ela está fora. Porque ela já não consegue mais, ela não entendeu o amor do Pai, ela quis se afastar, algo tirou ela de dentro da igreja e ela ficou fora. E ela quis sair, algo que aconteceu, alguma coisa na vida pessoal dela. Por falar nisso, isso me lembra um relato. Uma jovem, 17 anos de idade. Pais, família, os pais, os irmãos, todos da igreja. Cresceram na igreja, frequentavam assiduamente a casa de Deus, gente cristã. De repente, assim como eu e você, e um fator assim surpreendente, sabe aquelas notícias assim que elas pegam você de surpresa? De repente você está em casa e você recebe a ligação que alguém está doente, ou que alguém foi fazer uma cirurgia, se envolveu num acidente, o imprevisível da vida. De 17 anos de idade, ela teve uma notícia, e a notícia foi, a mãe dela estava com câncer. Numa notícia dessa, eu já experimentei isso, já experienciei isso. Quando a igreja fica sabendo que uma pessoa do corpo está doente, o que se faz? Você ora, você jejua, você busca, manda mensagem, e ali estavam várias pessoas, a comunidade de crente delas, dizendo para ela, olha, vai dar certo, espere pelo milagre. Nós já vimos aqui, não tem nenhum problema esperar pelo milagre. E todos esperando, orando, pedindo a Deus, uma família de cristão, que oportunidade para que Deus ele intervisse, de repente ele operasse um milagre ali. Aquilo poderia ser um baita testemunho? Poderia? Bem, o que acontece foi que toda a família orou, a igreja orou, o pastor orou, os líderes oraram, e algum tempo depois a mãe dela não suportou o tratamento, e a mãe dela veio a falecer. Numa dessas, o que você faria? Difícil falar, né? Só dá para falar mais ou menos quem já passou por uma situação dessa. O fato é que esse acontecimento fez com que a menina, 17 anos, e que com 17 anos, bem, eu estou com 27, 28, e eu ainda não me sinto preparado para perder o meu pai. Eu imagino que com 17 também não seja muito diferente. A menina então ela se coloca como uma jovem, saindo da adolescência, sem ter agora uma mãe, que é uma amiga, que é uma conselheira, com quem contar. E agora o Deus que ajudava ela agora, é o Deus incompreensível, é o Deus incompreendido, de repente é o Deus oculto, é o Deus que não se mostra. Afinal de contas, por que um Deus que estava com ela, ou que de acordo com a Bíblia, era para estar com ela em todos os momentos, quando ela precisou, não apareceu. Quando ela precisou, não faz nada. Se tem uma pergunta que pega muita gente de calça curta, e eu também não me sinto muito à vontade em responder, se Deus existe, se Ele é o Todo-Poderoso, por quê? Que com algumas pessoas Ele escolhe, Ele decide fazer um milagre, e com outras pessoas simplesmente Ele se oculta, simplesmente Ele fica quieto. O porquê? Porque isso mexe com a fé de muitas pessoas. De repente, nesse ponto do sermão, você esteja pensando, pastor, responde agora. Responde que eu quero sair com a resposta. E eu quero dizer para você, eu também não tenho. Muitas pessoas, muitos pregadores, muitos teólogos na academia vão ter dificuldade de dizer o porquê que Deus, na onisciência dEle, na presciência dEle, escolhe. Em alguns momentos intervir, em outros aparentemente ficar quieto. Eu também não sei.
Eu sei que essa situação fez com que aquela menina com 17 anos de idade não quisesse simplesmente mais contas com a igreja. Ela saiu da igreja, ela deixou a igreja, ela parou disso e desanimou. E de repente eu esteja falando aqui para pessoas que se desanimaram em algum ponto de estar na igreja. De repente você se desanimou de estar na igreja, não foi porque alguém morreu, foi porque você fez alguma coisa, alguém te interpretou errado, ou as pessoas te olharam como não deveriam, eles não foram cristãos. E deixa eu dizer para você, na comunidade de crente, com pessoas pecadoras, às vezes isso acontece. Sabe, o fato de eu ter uma graduação em teologia também não me priva, infelizmente, não me priva de, às vezes, tratar uma pessoa como ela deveria ser tratada. Eu corro risco, como humano, e como pecador, de repente, também de ser mal interpretado, ou de me comportar de uma forma inadequada. Às vezes acontece isso no grupo de crentes, sabia? Inclusive com os pastores. E de repente assim você saiu da igreja, se você se distanciou, porque você criou uma expectativa em um Deus que em algum momento você disse, não, esse aqui não é o Deus da Bíblia que eles estão servindo. E você foi assim, foi viver a sua vida. Eu quero falar justamente com você, porque sabe que Deus ele tem muito interesse em você. Deus ele tem muito interesse em você e de repente assim você seja, como eu já fui em algum momento da vida, o filho pródigo. Eu sabia onde deveria estar, mas eu não queria. Eu sabia a decisão que deveria tomar, mas eu não conseguia, eu não me posicionava. Afinal de contas, como pode? Como pode assim alguém conhecer a Jesus? Como pode alguém conhecer a Jesus profundamente e não querer nada com Ele? Não dá para entender, não é verdade? Bem, o filho da parábola, o filho pródigo, ele sai de casa, ele pega em alguns dias, ele transforma a terra em dinheiro, ele transforma a propriedade em riqueza, e ele vai embora, e ele vai viver a vida dele. E aí a Bíblia diz assim que ele gasta tudo dissolutamente, e gastando tudo dissolutamente, em um momento ele chega e que, dá uma olhada aqui no verso 16, ele acaba com o dinheiro dele, e agora, passando fome, ele deseja comer alfarrobas. Ele desejava comer algo, porém, essa comida que ele desejava comer era dada aos porcos. Essa comida não era, como alguns podem pensar ou supor, não era uma lavagem de porco, uma ração de porco. Na verdade, o alfarroba, naquele tempo, era uma comida que eles utilizavam em tempos de seca, quando, por exemplo, eles não tinham trigo. Então, essa alfarroba, esse alimento, ele era utilizado tanto para animais, quanto para pessoas também, para seres humanos, alfarroba. A questão é que o filho pródigo agora, que o menino, ele está precisando de comida e nem comida mais tem. Ele precisa comer a comida, nem que seja a comida dos porcos, mas não tem mais comida de porco para ele comer, não tem nada. Sabe, no mundo, geralmente, o que começa em comédia, o que começa em diversão, termina em tragédia. É um jovem que decide ter relação com uma menina e de repente acaba frustrando os planos futuros, é uma gravidez indesejada, é o homem ou a mulher que deseja um momento com o corpo alheio e acaba com uma família e traumatiza crianças. São pessoas que de repente desejam sair de casa, sair da igreja, sair de perto do Pai, e eles tomam a estrada, mas aí eles percebem em algum ponto que a mesma estrada, a mesma poeira que acolheu os seus pés, é a mesma que agora atrapalha os seus olhos, é a mesma que agora incomoda a sua visão, e eles percebem o quão acolhedora é a casa do Pai. Você já se sentiu assim, sim, querendo voltar para a casa do Pai? Eu já me senti assim. Mas não é espiritualmente que eu estou falando. Eu saí de casa, eu tinha uns 18 anos de idade. E o meu sonho era fazer teologia. Então eu saí. Eu não tinha dinheiro, eu fui vender livros. A gente chama isso de colportagem. E numa dessas tardes, as coisas estavam muito ruins. E eu estava com a bolsa estava cheia de livros, eu ainda não tinha vendido nenhum livro, já estava dando a hora do almoço, eu não tinha dinheiro para almoçar. E me bateu um momento de angústia. E eu olhei para a minha situação, era quase meio-dia, eu não tinha dinheiro para comer, e eu comecei a pensar na minha casa. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu pensei, nesse momento, os meus irmãos estão chegando em casa, eles vão comer, de noite eles vão dormir muito melhor que eu. O que eu estou fazendo aqui? Eu pensei, de qualquer modo, eu ainda não fazia nem teologia,
Falei, de qualquer modo, ainda que eu passe desse processo, tem mais 4 anos ainda pelo menos, eu não vou aguentar por muito tempo, eu vou voltar. Eu prefiro a casa do meu pai. Você já, em algum momento de dificuldade assim, você já se imaginou de novo na casa dos seus pais? Já lembrou assim como as coisas eram boas assim antigamente, no cuidado do pai? Às vezes assim a gente se pega pensando assim, imaginando, né? Como seria ser se o meu pai estivesse aqui? Como seria se a minha mãe estivesse aqui? Às vezes eu preciso ligar para o meu pai e ouvir ele falar algo. É o cuidado do pai. Sabe, de repente na tua carreira, na tua vida assim cristã e espiritual, você tem alguns momentos em que você sente um vazio, uma angústia. E eu penso que de repente isso seja o pai querendo te mostrar, o pai querendo te chamar, o pai te buscando de novo aos cuidados dele, de volta para a casa dele. Puxa, quantas pessoas que estão me ouvindo, de repente, neste público aqui, que são expectantes, que vêm aqui, que ouvem a mensagem do Evangelho, mas ainda não se decidiram. Ou quantas pessoas que vêm, participam do culto, de repente participam de estudos bíblicos, mas têm medo, receio de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quantas pessoas, e de repente eu esteja falando também para alguma dessas, que visitam igrejas e, de repente, em ocasiões especiais como essas, e não tem nenhum problema, isso é muito bom, mas que vem e sai da igreja como se Deus não existisse, e que vive como se Deus não fosse real, como se Jesus Cristo simplesmente não existisse, Ele não fosse alguém real. Quantas pessoas, de repente, estão aqui, procurando soluções para problemas da vida, e de repente eu preciso te dizer assim, talvez esse problema ele vá continuar, mas tem um problema, e esse é o principal, é o que você vai fazer com a realidade de Deus, porque o tempo vai passando, a nossa vida vai se acabando, e a gente vai chegando na velhice, e os nossos dias eles são contados, eles estão contados, e a gente vai deixando para depois a decisão que é a mais importante da nossa vida, o que a gente vai fazer com a realidade de Deus, o que a gente vai fazer, o que você vai fazer com o fato de que Deus existe. Sabe, Deus, Jesus Cristo, Ele não vai te pedir nada, Ele não vai te pedir perfeição, Ele não vai te pedir para que você seja perfeito em todas as regras, regulamentos da igreja, mas Ele te pede fidelidade, Ele te pede posicionamento, e nisso Jesus Cristo Ele é totalmente radical. Ele é radical porque Ele diz assim, olha, aquele que não se ajunta comigo, espalha. Se você quer um caminho, eu sou o caminho. No mundo de pluralidade, Jesus Cristo é exclusivo. Ele diz assim, existem verdades, mas eu sou a verdade. Na verdade, ainda mais, ele diz assim, eu sou a vida, e de mim deriva a vida. Então, se você quiser viver, se você quiser um caminho de verdade, uma vida real, que vale a pena, é só ao lado de Jesus. Ao contrário disso, você vai perceber, é possível viver sem Jesus, mas não em um mundo de verdade. É possível viver a sua vida, viver como um jovem, mas não de uma forma real, de uma forma completa. Aí o filho ele tem uma ideia. Ali passando fome, querendo voltar para casa, de repente ele lembra do cuidado do pai. É então que a Bíblia lá apresenta assim algo, e ela diz assim que o filho é mais ou menos assim. Ele está sentado em algum lugar, e sentado, quem sabe num pedaço de tronco ou no chão, ele reflete, ele para pensar em como que está a vida dele. Você, amigo, protagonista, se você fosse pensar assim, como está a sua vida com Deus, o que você diria? Qual que é o relatório que você faria para você mesmo? Você, amigo, que visita aqui essa comunidade de crentes, que sabe da verdade, mas ainda não se posicionou, o que você diria acerca da sua vida? Qual é o relatório que você daria? Você, irmão da minha comunidade de crente, dessa igreja, se você precisasse assim fazer um relatório para você mesmo, da sua vida, o que você diria? O filho começa a pensar, ele começa a perceber como está a vida dele longe do pai, e ele tem uma ideia. Aí a ideia dele é assim, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e lhe direi, pai, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores, me trata como um dos seus servos. Essa foi a maior vitória do filho pródigo. A Bíblia diz assim, Jesus diz que ele caiu em si. É como se na parábola Jesus, ele está dizendo que
enquanto a pessoa ela não cai em si e não volta para casa, ela não é alguém que está pensando racionalmente. Afinal de contas, quem em sua razão iria querer viver longe de Jesus? Quem em sua razão, quem sabendo quem Jesus é, quem conhecendo Jesus profundamente, iria não querer viver com Jesus? Iria não querer viver com Jesus? Então, a Bíblia diz assim que ele caindo em si, é a mesma coisa que Jesus utiliza, por exemplo, quando ele está na cruz, pessoas xingando ele, cuspindo ele olha para o céu e ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aqui em Lucas 15 ele diz, olha, o filho caiu em si, e quando o filho cai em si é quando o filho resolve voltar para casa. Será que eu estou falando com alguém que precisa cair em si? Alguém que precisa assim parar, pensar, analisar e tomar uma decisão, tomar uma atitude? Eu não estou pedindo para você se colocar num tanque, não estou pedindo para você se tornar membro da minha igreja, eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando para você se posicionar, eu estou falando que você precisa, e por isso eu estou aqui da forma, de repente, mais contundente que eu posso nesses poucos minutos dizer, você precisa, antes que o seu tempo acabe, a gente não sabe quando isso vai acontecer, tomar uma decisão ao lado de Jesus, é Jesus Cristo que importa, ele então somente ele. Aí o filho ele podia utilizar, ele podia utilizar pelo menos 3 palavras para falar com o pai. Ele podia utilizar missios, ele poderia utilizar doulos, e ele também poderia utilizar uma outra palavra. Ele poderia utilizar a palavra paides. Como, por exemplo, no amor. O grego ele tem palavras diferentes para falar termos diferentes para falar de uma mesma situação. É o caso do amor, lembra? O amor, eu falei do amor fraterno, o amor filéu, eu falei do amor romântico, o amor eros, o amor ágape, o amor puro. Nessa parábola também, ele poderia, por exemplo, ter dito assim, ó, Pai, me trata como um doulos. Doulos é um servo de maneira geral. Ele poderia ter dito assim, Pai, me trata como um paides. Também é servo, só que esse é um escravo que é tratado como um filho adotivo. Ele poderia ter utilizado também mistios. Mistios é um trabalhador, um diarista. É como uma diarista que você contrata, ela limpa a sua casa e depois ele vai embora. O filho ele tinha 3 dessas palavras para escolher e para dizer para o pai, Pai, trata como um dos seus trabalhadores. Qual a palavra assim que te ocorre que o filho escolheu? Quando você vem para o texto grego, pasmem, ele não escolheu o servo de uma maneira geral. Ele também não escolheu paides, que era um servo tratado como um filho adotivo. Ele escolheu a palavra mistios, é aquele servo que trabalha como um diarista. Ele não entendeu o amor do pai. Ele queria voltar para casa, ele diz assim, olha, eu vou levantar-me e irei ter com meu pai. E eu direi para meu pai, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um diarista, deixa eu trabalhar para você, ganhar um dinheiro e ir embora. Eu não quero nem ficar na sua casa. E ele vai. E quando ele está chegando na casa do pai, a parábola diz, Jesus vai contando, ele vai criando um cenário na mente do ouvinte. Ele diz assim que o pai estava ali de manhã ou de tarde, o pai estava lá esperando, não importa qual era o horário. Ele diz assim que o filho surge, e quando o filho surge, o pai sai correndo até o filho, o pai corre, e quando o pai corre até o filho começa então a dizer justamente o que estava programado. Ele diz assim, Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Só que antes dele terminar a frase, o pai dele diz, a Bíblia diz que o pai agarra ele, o pai abraça ele, o pai beija ele. Sabe, o pai abraça ele para que ele entenda que não importa o que ele fez, não importa quem ele era, não importa o que ele tinha se tornado, o pai continuava amando ele. Antes que ele diga assim, Pai, me trata como um diarista, o pai diz assim, olha, traga roupa limpa para ele, traga anel para ele, porque era uma posição de honra, dizendo assim, filho, nada mudou, o meu amor é o mesmo, não importa o que você vai fazer, não importa onde você está, não importa quem você se tornou, não importa quem você tornará. Pecado não tira ninguém do céu. A única coisa que pode tirar alguém do céu é não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, não importa o que você está fazendo, você pode tomar uma decisão, e você deve tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque a maior prova o amor de Deus não muda. O amor de Jesus Cristo, ele não muda. Ele continua amando, e de repente assim ele esteja falando alto no seu coração, e esse é o objetivo, falar assim para você, olha, eu não mudei, o meu amor é o mesmo, mas você precisa tomar uma atitude. Essa parábola do filho pródigo, como eu já disse para vocês, essa parábola na verdade, como outras, elas são movimentos do que acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida.
Mas o mais bonito dessa parábola não é o modo pelo qual ela foi contada. O mais bonito dessa parábola está no poder dela, no poder da própria palavra, no poder do amor do Pai. Lembra daquela menina que saiu da igreja? A menina com 17 anos que se desencantou por conta da mãe? Ela saiu da igreja, foi viver a vida dela longe de Cristo. A questão não era tanto assim que ela se decepcionou com Deus, mas que ela se frustrou com o que Deus poderia ter feito. Ali trabalhando, ela conhece uma outra pessoa. Essa outra pessoa, se pudesse falar algo em uma palavra a respeito dele, ele diria assim: eu sou um improvável. Família doente, pai em tratamento, mas ele ainda não tinha aceitado a Jesus Cristo. Até que de repente, por um momento ou outro, eles começam a falar justamente de Jesus. A menina ainda tem dúvidas e ela começa a instigar, um instigando o outro, eles chegam até a igreja. E chegando à igreja, na realidade, o que era uma amizade se transforma num namoro. O que começou com um estudo bíblico se transformou em uma decisão, numa decisão de batismo. É porque esse é o poder da palavra. Isso é o que Cristo ele faz assim quando uma pessoa ela abre o coração para ele, ela resolve deixar com que a Bíblia fale, com que Cristo ajude ela a se posicionar. Esse é o poder da palavra. E na verdade esses protagonistas, eles estão aqui. Eu gostaria de chamar aqui o Fernando e eu gostaria de chamar a Regiane, que são os protagonistas dessa história. Podem vir aqui à frente, por gentileza? A Regiane é a menina de 17 anos. A menina de 17 anos que se frustrou com a igreja. O Fernando é o homem que ela encontrou em algum momento da sua vida, num trabalho. E conversando de igreja, eles chegaram até aqui. O que começou com um estudo bíblico e se torna agora numa decisão, a decisão de viver ao lado de Cristo. Esse é o poder da palavra. É por isso que eu continuo pregando, porque eu acredito na ação do Espírito Santo. E qual que é a ação do Espírito Santo? Qual que é, aliás, a ilustração do Espírito Santo? É um pai amante, é um Deus que vai atrás dos seus filhos e traz eles. É um Deus que se importa com cada pessoa, não importa o que já passou, não importa quem se tornou. É um Deus que ele vai buscar. Esse é o Deus. E de repente esse Deus ele esteja falando com você aí. Com você aí que ainda não tomou uma decisão, com você que está vindo para cá e que precisa tomar, de repente, o primeiro passo. E quem sabe o primeiro passo seja cair em si e perceber o seguinte: olha, realmente eu preciso de Jesus. Eu não posso mais viver sem Jesus Cristo. De repente esse seja o primeiro passo que alguém nesta noite aqui precise dar, antes que termine o culto mesmo antes que termine o culto. Sabe, louvado seja Deus pela vida de vocês. Gostaria de chamar vocês mais aqui para frente. Pode vir. Nessa noite eu preciso apenas fazer 3 perguntas para vocês. Na realidade já fiz elas pessoalmente, mas para que todos possam testemunhar da decisão maravilhosa de vocês, e louvado seja Deus por isso, preciso perguntar: Fernando e Regiane, vocês creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês aceitam toda a Bíblia como regra de fé e prática? Vocês desejam se unir a esta comunidade de crentes? O que vocês dizem? Louvado seja Deus. Podem se direcionar ali para o tanque. Eu gostaria de neste momento chamar os familiares, por gentileza, que viessem aqui à frente, para que vocês possam visualizar este momento aqui. Podem ficar aqui, podem vir comigo, ficar aqui junto comigo. O filho pródigo é a história na realidade, não é a história de quem se perdeu, é a história de quem amou, do pai amante. A parábola do filho pródigo é de repente a parábola da vida de alguém que esteja aqui, que em algum momento saiu de casa, ou de alguém que nunca conheceu a Jesus Cristo, não de uma forma pessoal, mas que está sentindo a necessidade de dar mais um passo em direção a Cristo. De repente seja a tua história.
quero direcionar aqui a nossa atenção e dizer que eu estou muito feliz pela vida de cada um de vocês, pela vida, pelo ministério, pela disciplina de vocês. Louvado seja Deus. Fernando, você quer ir primeiro, Fernando? A Regiane já tinha me falado ali, eu já lembrei. Fernando, como ministro do Evangelho, o pastor Adriano te batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Fernando, quando ele me conta a história dele, ele diz assim: olha, pastor, eu estou aqui, mas eu sou um improvável, porque ele tinha todos os motivos para não estar na igreja. Ele tinha motivos para não querer saber de Deus, da igreja, mas ele está aqui. Louvado seja Deus pela vida, pelo testemunho do Fernando. A Regiane, uma jovem querida também, que aceitou a mensagem. Louvado seja Deus. Regiane, o pastor Adriano te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto eles estão concluindo ali, deixa eu falar com vocês aqui. Quem precisa tomar uma decisão? De repente, será que eu estou falando com alguém aqui que precisa cair em si e entregar a sua vida a Jesus Cristo? Ou de repente alguém que precisa dar o primeiro passo? Eu quero, na realidade, chamar você aqui à frente. Nós iremos ouvir uma mensagem musical, e enquanto essa mensagem ela vai sendo cantada, eu vou estar aqui orando, eu vou estar observando você, eu quero receber você aqui à frente, eu quero orar junto com você. Pastor, eu estou conhecendo o Evangelho e de fato eu quero me posicionar diante de Jesus Cristo. Eu nem conhecia, eu vim aqui por um convite, mas eu sinto que eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero orar com você, eu quero que você venha aqui à frente. Então, enquanto você ouve essa música assim, eu vou estar também em oração para que o Espírito trabalhe em seu coração, para que você tome uma decisão. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo
Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Você está ouvindo, não está? Eu preciso que você tome uma decisão antes de eu fazer a última oração. E eu quero que você venha aqui, eu preciso orar com você porque tem um chamado e eu estou aqui como ministro do Evangelho nesta noite, com a autoridade que me foi concedida para dizer assim para você: toma uma decisão, dá o primeiro passo, vem. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Louvado seja Deus. Deus vai lhe amparar. Antes que eu conclua, quem gostaria nesta noite de tomar assim uma decisão e dizer: Senhor, eu estou aqui com esse ato levantando, eu estou caindo em mim, eu digo assim, eu quero me posicionar ao lado de Jesus Cristo. Me desculpa se de repente assim eu esteja sendo um pouquinho insistente para alguns, mas eu preciso insistir com o seu coração. De repente você está lutando assim com uma vergonha, com alguma questão, e eu preciso dizer a você: vem, eu quero orar junto com você, eu preciso em nome de Deus conduzir você à entrega mais bonita, a entrega mais importante da sua vida, uma vida ao lado de Cristo. De repente tem alguém ainda assim sentado aí? Alguma pessoa de repente ainda ouvindo assim a mensagem e por algum motivo ou outro ainda está resistente a vir? Eu sempre penso, como conhecendo alguém como Jesus Cristo, alguém poderia não vir? Alguém poderia querer viver longe dele, longe de Jesus Cristo? Tem alguém assim, ainda assim, que quer vir? Assim como você está, feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero louvar o seu nome, porque a tua palavra, ela toca corações. O testemunho da sua palavra, ele toca corações, ele alcança. Isto porque nós vemos aqui o mover do Espírito Santo quando pessoas improváveis, com dificuldades, pessoas que trazem feridas invisíveis, feridas na alma, resolvem entregar a vida a Jesus Cristo, porque percebem que essa é a maior e melhor decisão de suas vidas. Ó Deus, aqui tem pessoas que vieram aqui de repente nesta ocasião de batismo para assistir a cerimônia. Eu peço ao Senhor, não sei a condição espiritual delas, mas se houver a necessidade ainda de se posicionarem ao lado de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo fale alto ao coração dela, impressione a mente dela, leve-as à razão, a uma decisão racional de que precisam viver ao lado de Cristo, de que caiam em si, assim como fez o filho pródigo. Ó Deus, de repente alguém que está sentado e tem motivos justos, motivos do coração, que os fizeram permanecer sentados. O Senhor que conhece, continue falando de uma maneira forte, retumbante no coração dessa pessoa.
Louvado seja o Senhor por essas pessoas que estão aqui à frente. Louvado seja o Senhor por pessoas que ouvem ainda o seu chamado 2000 anos depois da cruz, 2000 anos depois que Jesus Cristo nos visitou, mostrando o quão forte, o quão contundente, impressiva é a tua palavra, é a tua verdade. Louvado seja o Senhor por corações que se entregam. Permanece conosco, Deus. Eu te peço, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Após deixarmos este bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do teu amor, que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar. A senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar. Enfim, muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite. Nos vemos aqui na quarta-feira às 8 horas para o culto de oração desta igreja. Para você uma boa noite, uma excelente semana.